boa noite a todos, boa noite aos irmãos que nos acompanharão também, né, pelo YouTube. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe também, né, a sequência aqui dos nossos estudos. Vamos dar sequência a mais um estudo de Apocalipse. Então vamos lá, irmãos, já vamos direto para o texto. Apocalipse 7, né, nós vamos ler até o versículo 17. Eu dividi ele em duas partes para ficar um pouco melhor. No estudo também ele estará dividido em duas partes para ficar um pouco mais tranquilo, né? A divisão do texto mesmo. Então creio que vai ficar mais tranquilo para nós. Então, os 144 mil selados de Israel. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo Naftali 12 mil, da tribo Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Aí vem a visão dos glorificados. Depois dessas coisas, né, que vi, as coisas que ele viu, essa visão, e antes dela, aquilo que nós vimos no capítulo 6. Mas nós vamos chegar aqui de forma mais tranquila. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, irmãos, lembrando, né, que nós pegamos essa sequência, né, lá na primeira aula eu expliquei, né, que seriam ciclos, né, que estariam sendo trabalhados. O primeiro, né, se encerra capítulo 1 a capítulo 3, com a visão ali das igrejas, né, dando uma sequência ali, e depois do capítulo 4 ao 7, né, que é esse que nós vamos fechar hoje. Lembrando que ele vem quase que contando a mesma história, mas de maneira progressiva, ele vai recontando essa história. Lembrando que Apocalipse era lido, né, então aqueles que tinham, né, a carta, liam e lia-se para a igreja, de maneira que ao ficar audível, você repetir esses ciclos, ficava muito mais fácil o entendimento, né? E também há um sentido aqui na própria literatura apocalíptica, né? Então, lembrando que a ideia aqui não era no sentido para quem estava lendo, né? Mas para quem mais ouvia. Aquele que estava lendo iria repetir, né, essa sequência, e aqueles que estavam ouvindo seguiriam e entenderiam de uma forma mais tranquila. Nós encerramos, né? Bom, deixa eu ver, está aqui no contexto, né? No capítulo 6,
a abertura dos 6 primeiros selos. E lembrando que fecha num contexto de 7, lembrando que 7 precisa ser o fechamento. Então, soa estranho, né? Se você pegar ali literalmente, né, o texto, você sai do capítulo 6 e aí você fica perguntando, mas cadê o 7º selo, né? E aí o 7º selo só vai aparecer lá no capítulo 8, né? Nós vamos trabalhar pela graça de Deus na próxima semana. E aí tem todo um porquê, né? Porque capítulo 6 ele encerra com aquilo que nós lemos ali. Quem é que pode suster-se, né? Ou quem é que pode sobreviver? Quem é que vai se manter vivo em meio a tudo isso? E o que ele está falando num grau final, ele termina e conclui falando sobre a ira, né? A ira do cordeiro que estava vindo, no sentido de uma tensão, né? Como diz ali o texto, crescente do juízo de Deus. E aí surge a pergunta: quem é que pode suster-se? E aí o capítulo 7 quase que vem como uma resposta para isso, para depois ele vir e encaixar o capítulo de número 8, abrindo, né, ali no caso o 7º selo, e aí fazendo a conclusão num todo. Então a gente fica quase que num período de passagem explicando aquilo que ele concluiu no capítulo de número 6. Lembrando que não haviam divisões no texto, né? Nós fazemos as divisões por capítulos e versículos para ficar mais fácil, né? E ao longo da história isso se tornou aí de maneira mais fácil. Então, os versículos, irmãos, e os capítulos, eles não são inspirados, tá bom? Pelo amor de Jesus. Aí a gente não pode se apegar tanto, né? O pessoal fala só a escritura, mas os capítulos e versículos não são só a escritura, não, irmãos. Aí é uma questão que foram, né, acrescentados para facilitar. A revelação, ela parte da inspiração, né, original, né, no sentido as línguas originais, né, e nem propriamente dito as traduções também, né, trazem isso. Por isso que a gente tem que sempre voltar para o contexto daquilo que é o original, a partir deles nós trazemos aí a realidade das traduções. Mas vamos lá, irmãos. Apocalipse 7 é a resposta do próprio Deus antes que o 7º selo seja aberto. Há um intervalo divino, como eu expliquei, né? É quase que ele explicando o que ele acabou ali anteriormente. Uma pausa na narrativa para revelar que mesmo no meio do juízo, né? Porque essa foi a tensão, lembrando que concluímos capítulo 6 com aquela tensão, né? O juízo. Não havia mais possibilidade ali de graça, né? E o Senhor conhece, sela e protege o seu povo. E aí vamos lá, irmãos, a primeira visão, né? Os famosos aí 144 mil selados de Israel, né? Eu vou ler novamente o texto, irmãos. Daí a outra parte, eu não vou ler porque ela é bem mais extensa, mas a gente vai ali colocando as partes, né? Versículo a versículo, praticamente, ou as partes principais, né? Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá. E aí já vou reduzir aqui, mas por questão de tempo, né? E ele lista ali as tribos de Israel. A gente vai ver aqui que faltam algumas tribos e aí a gente vai trazer também o porquê dessa falta. Então, vamos caminhar, irmãos. O juízo retido, né? A visão começa com 4 anjos segurando os 4 ventos, né? Uns vão dizer, né? Mas é norte, sul, leste, oeste, mas o texto não diz, né? Vai dizer que estão ali no sentido de em volta, em torno e segurando, né? Ali os 4 ventos. Simbolizam os juízos destrutivos de Deus que estão prestes a ser desencadeados, e a retenção desses ventos mostra a soberania de Deus que pausa o juízo para cumprir um propósito maior. Como falei, é quase que segurar um pouco a mão, explicar agora, né, aquilo que está acontecendo, porque qual que é a ideia aqui? Quase que em meio ao juízo, aqueles que são dele, aqueles que são de Deus, eles têm uma proteção diferente. Então, basicamente, o capítulo vai se desenvolvendo para isso, que enquanto os ímpios, né, sofrem esse juízo, a gente vai ver aqui uma distinção, né, dos ímpios, daqueles que são salvos, que eles passam, mas passam de uma maneira diferente agora, né? Eles não passam da mesma maneira. E aí o selo do Deus vivo. O anjo que sobe no nascente do sol traz o selo do Deus vivo.
Selo é um símbolo de propriedade e proteção, assim como uma marca, ele identifica aqueles que pertencem a Deus e os protege da ira que está por vir. Lembrando, né, que o pessoal fala muito da marca da besta, né, o selo que vai ter lá, a marca na fronte e tudo. E aqui também, né, talvez o selo até mais importante do que aquele, né? A ideia aqui do selo na fronte, né, no sentido de ser marcado, e lembrando também, né, que traz um sentido mais simbólico, né, de ser marcado, né, por Deus. A mensagem teológica aqui é clara, né? O povo de Deus é protegido da ira de Deus, embora os cristãos possam passar por tribulações e juízos terrenos. Nós vimos a abertura dos selos, os cavaleiros, né, colocando ali morte, guerras e tudo mais, e a igreja vem passando por isso, né? Mas a ira escatológica de Deus não é para eles, ou seja, esse juízo divino final, nesse sentido, não é para os cristãos, mas ele é para os ímpios. Capítulo 7 vem para explicar um pouquinho mais sobre isso. E aí os famosos, né, 144 mil, irmãos, aqui a gente vai ter que alongar um pouquinho, não é nem pelo fato dos testemunhos de Jeová, irmãos. A gente vai ver aqui que aqui já começa uma questão divergente, né, com relação à interpretação dispensacionalista, né? Mas vamos lá. A lista das 12 tribos de Israel, com 12 mil selados, de cada, né, totaliza 144 mil. Aí a figura, para a maioria dos teólogos reformados, né, simbólica e não literal. A gente vai ver isso nos slides seguintes. O número 12, tribos de Israel, né, e apóstolos, é o número do povo de Deus. A multiplicação, né, 12 vezes 12 vezes 1000, representa a totalidade e a plenitude do povo de Deus do Antigo Testamento, o Israel espiritual, que se mantém fiel em meio à tribulação. E a identidade dos selados, né? A lista de tribos é diferente da lista do Antigo Testamento. Olha aqui, ó, é omitido a tribo de Dan, incluindo a tribo de Levi e José, né, ou Manassés. Essa alteração intencional reforça o caráter simbólico da lista, ou seja, se fosse para ser literal, ele teria que colocar mais nomes, né? Sugerindo que não se trata de uma contagem literal, mas da representação da totalidade do povo de Deus do passado que é preservado. E aí, irmãos, a polêmica, né? Tá aí, irmãos, a polêmica dos 144 mil. Será que é simbólico? Será que é literal? Lembrando, irmãos, que para a interpretação bíblica, isso aqui também precisa ficar claro, nós sempre damos preferência para o literal. Isso aí é fato. Todo texto que você pega, você primeiro dá preferência para o literal. Agora, quando a gente analisa a linguagem apocalíptica, a forma de literatura apocalíptica, a forma como João já inicia o seu livro, as várias representações, então, se claramente o texto vai deixar claro que há um simbolismo, aí a gente vai para o campo do simbolismo. E onde se encontrar esse simbolismo? No caso de Apocalipse, vários simbolismos acabam se encontrando no Antigo Testamento, ou o próprio Mateus 24, onde Jesus fala, né, também nesse sentido de escatológico. O apóstolo Paulo também trabalhou isso, então a Bíblia ela vai respondendo ela mesma, né? Mas repito, a gente também precisa entender que há uma preferência por literalidade, mas ao mesmo tempo, se claramente o texto está se dizendo simbólico, aí facilita para que a gente vá para essa interpretação. Então, a identidade e o número dos 144 mil de Apocalipse 7 tem sido objeto de intenso debate teológico. Os irmãos já devem ter visto e ouvido isso várias vezes, né? A principal polêmica reside na interpretação do seu número e identidade, ou seja, um grupo literal de judeus convertidos no fim dos tempos. Essa, né, é a visão, né, dispensacionalista, a pré-tribulação, né? E uma figura simbólica do povo de Deus, que no caso é a linha que nós estamos seguindo. Eu vou colocar aqui, irmão, só para vocês terem também os dois lados e poderem também compreender o porquê, né? Que você às vezes vai falar desse texto e você vai prontamente identificar ou até já ter ouvido pessoas falando sobre essa linha de interpretação. Então vamos lá, interpretação literal, né? Comum em algumas linhas de pensamento dispensacionalistas, né? Os pré-tribulacionistas. Sustento que os 144 mil são exatamente 144 mil judeus literais convertidos a Cristo durante o período da grande tribulação, que também a gente vai tratar depois, que a igreja não será privada da grande tribulação.
Os defensores dessa visão apontam para a menção explícita das tribos dos filhos de Israel e a contagem precisa de 12.000 de cada tribo. Eles argumentam que se Deus especificou as tribos, o número também deve ser literal. O papel dos 144.000, né, no cenário deles, seriam evangelistas escolhidos para pregar o evangelho ao mundo durante o período da tribulação após o arrebatamento da igreja. Então, a igreja sai nesse período de arrebatamento e aí esses 144.000 são os que permanecem nesse sentido de evangelizarmos. Essa mistura aí mesmo, mas vamos lá. Contraste com a grande multidão. Nessa interpretação, os 144.000, lembrando que depois ele vê uma grande multidão, né, seriam distintos da grande multidão vista em seguida, sendo esta última composta por gentios salvos por meio do ministério dos 144.000. Seria quase que a multidão que eles veem depois é resultado do evangelismo feito pelos 144.000. Então, só para deixar claro para os irmãos a linha, né, de interpretação dispensacionalista. E aí, como nós, né, entendemos, de maneira simbólica. E aí, os 144.000, né, representam o povo de Deus em sua totalidade, né, não exatamente um número específico, né, selado e protegido ao longo da história da igreja. Essa visão é mais consistente na linguagem e a estrutura de Apocalipse. E aí, irmãos, a gente vai ter que entender, né? Porque logo na sequência é visto, né, um número de grande multidão, incontável, né? É como se quase dissesse que contável para Deus, né? Mas incontável ali para os homens, né? Traria, né, um pouco nesse sentido. A Bíblia usa a linguagem numérica de forma simbólica, especialmente em Apocalipse. O número 12 é o número do povo de Deus, tanto no Antigo, 12 tribos, quanto no Novo, 12 apóstolos, né? Fazendo esse fechamento. A multiplicação 12 vezes 1.000, número de plenitude, não é uma contagem, mas um símbolo da totalidade, perfeição e imensidão do povo de Deus. E aí a anomalia da lista, né? Como já foi tratado até nos slides anteriores. Não corresponde a lista exatamente à lista do Antigo Testamento. Então é omitido aqui a tribo de Dan e incluído a tribo de Levi e José. E aí essa alteração, né, que ele coloca que há um caráter simbólico, né? Porque se fosse literal tinha que colocar então exatamente como aquilo que era descrito, né? A lista não é um censo, mas uma representação do Israel espiritual. E aí lembrando novamente que há se entender Israel no Novo Testamento. Israel no Novo Testamento é todo um povo, não é mais um sentido de nação. Deus pedagogicamente escolhe uma nação para, a partir dali, eis a promessa feita a Abraão, que todos os povos, todas as famílias da terra seriam alcançadas. Então, nesse sentido, a gente não pode compreender, né, Israel aqui, né, fazendo uma distinção como Israel ainda nação, né, mas dando um sentido como a Israel de Deus espiritual, né, aquele que tem por pai espiritual, né, Abraão, que é o nosso pai da fé, não por causa do sangue, mas por causa da fé, nós somos descendência israelita também, né? Então, em Cristo, né, essa nova Israel de Deus, ela tem uma proporção agora de completude no Novo Testamento, né? De maneira que não é mais uma questão de nação, mais uma questão espiritual, no qual em Cristo, né, todos nós somos Israel de Deus nesse sentido. Então vamos caminhar, irmãos. A inclusão da grande multidão, o capítulo 7 representa os 144.000 e em seguida a grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Teologicamente não faria sentido que o povo de Deus fosse um grupo numerado e aí logo em seguida um grupo inumerável. A visão da multidão inumerável serve para expandir a visão dos 144.000, que ele falou anteriormente, e deixar claro que o povo de Deus é vasto, incluindo judeus e gentios de todas as eras. Aí a visão simbólica é justificada por sua coerência teológica e exegética, né? Lembrando que a ideia de exegese é você saber o que o autor original está querendo dizer e lutar para você pegar isso, para não ficar um trabalho depois que você está falando que o autor não disse, né? Ou querendo incluir no texto aquilo que o texto não está falando, ou o autor original nunca quis falar. Ela vê o livro de Apocalipse como uma obra cheia de simbolismo, como já falei, a própria literatura traz isso, onde os números e as imagens, né, principalmente 7, 12, como nós já vimos aqui várias vezes, representam realidades espirituais maiores. O selo do Cordeiro é para todo o povo de Deus, de todas as eras, e o número 144.000 é a maneira simbólica de João nos dizer que todos os eleitos de Deus estão seguros. E aí, a segunda visão, que é a grande multidão no céu, a multidão incontável, que é o que ele vê logo na sequência.
E aí a resposta direta àquilo que ele tinha visto antes, né? O primeiro grupo era numerado, né, simbolicamente, e esse incontável, representando aí a Igreja Universal, não a do Macedo, mas a Igreja total, né? De todas as nações, tribos, povos e línguas que foram resgatadas pelo Cordeiro. E aí as características estão diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, que simboliza, né, pureza e santidade em Cristo, com as palmas nas mãos, o símbolo de vitória e a celebração remetendo à festa dos tabernáculos. Então ele especifica, né, como será essa igreja, né, no sentido de vestiduras brancas, colocando aí a pureza, né, não apenas, né, colocando a graça barata, né, agora fui salvo, então tá tudo certo, vamos aguardar o Cordeiro, mas você precisa estar com vestiduras brancas, existe uma veste apropriada, e aqui simbolizando santidade, ou seja, a vida do cristão é a vida que precisa refletir santidade, porque nós fomos salvos, né, nesse sentido de justificação, estamos sendo salvos no sentido de santificação e seremos salvos no sentido de glorificação. Agora, entender essa totalidade da salvação é o que faz a gente caminhar hoje, tendo certeza daquilo que nós seremos, mas que também temos certeza daquilo que nós devemos ser hoje, né? Salvação não é referente a, não, um dia vamos esperar quando as coisas, não, é a luta constante por santidade no hoje. E aí o cântico da salvação. A multidão clama em grande voz, atribuindo a salvação a Deus e ao Cordeiro, e aí reforçando a própria visão do trono de Deus, capítulo 5, com a visão do Cordeiro, capítulo 6, fazendo, né, ali um sentido representativo da Trindade nesse aspecto da obra de redenção. E aí a identidade e origem da multidão. O ancião explica que essa multidão são os que, no versículo 14, né, vêm da grande tribulação. E aí, ao meu ver, né, cai por terra a ideia de que a igreja não passará, porque aquilo que ele vê é a igreja vindo da grande tribulação. Então não é um período específico de 7 anos, como colocado na questão dispensacionalista, mas o período de perseguição e sofrimento que a igreja enfrenta entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Lembrando que esses ciclos são referentes à primeira e à segunda vinda de Cristo. Num grau final, o juízo lá final, mas em alguns momentos aquilo que a igreja já tem passado durante o período, né, que se chama hoje. Então vamos lá, irmãos. A igreja passará ou não pela grande tribulação? Também, hoje já respondendo praticamente duas, né, polêmicas em alguma medida, mas creio que analisando o texto nós sairemos com clareza, né? Um dos debates mais intensos da escatologia cristã, as duas principais posições, o pré-tribulacionismo, que vai dizer que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Quem assistiu aí já o famoso Deixados para Trás, meus irmãos, ali não é no contexto do que nós entendemos, mas vamos lá. E o pós-tribulacionismo, a igreja passará pela tribulação. Então, Apocalipse 7, com sua visão da grande multidão, oferece um forte argumento a favor da visão pós-tribulacionista, especialmente na teologia reformada. E aí, só para deixar claro, né, e fazer os contrapontos. Na visão pré-tribulacionista, sustenta que a grande tribulação é um período de 7 anos de juízo divino, que aí começa ali com os selos, derramado sobre a terra, principalmente sobre Israel. A igreja, sendo o corpo de Cristo, não está destinada a passar por esse período de ira, ou seja, ela será isenta desse período de ira, né, retirada, e aí apenas os ímpios passarão. E a grande tribulação é vista como a ira de Deus. E aí eles pegam textos, né, como 1 Tessalonicenses 5,9, Deus não nos destinou para a ira, né? Mas lógico, né, no sentido eterno, são interpretados como uma promessa de que a igreja será arrebatada antes do início desse juízo. E aí, Apocalipse 7, né? Nessa perspectiva, a grande multidão de Apocalipse 7 seria composta por gentios convertidos durante o período da tribulação após o arrebatamento da igreja. Eles seriam, portanto, um grupo distinto daqueles que foram arrebatados. Então, só para pegar aqui a conexão. E aí a maneira como nós entendemos, né, que a grande tribulação não é um período de 7 anos, mas a experiência de perseguição e sofrimento que a igreja de Cristo enfrenta ao longo de toda a história, né? E a gente vê, se a gente pensar, a igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja passa durante toda a história por tribulações, né? Então, nesse sentido, a igreja sempre esteve e continuará a estar em tribulação até o retorno de Cristo.
E aí o Novo Testamento, né, só para a gente fazer aqui também a análise, coloca, né, que os seguidores de Cristo enfrentarão tribulação. O próprio texto, né, que Jesus diz, no mundo tereis aflições, a tradução lá, né, literal seria, no mundo tereis tribulações, né? A ideia ali é justamente essa. E o apóstolo ecoa essa verdade, por meio de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, ou seja, a igreja passando, né? E aí a tribulação não é um evento futurista a ser evitado, mas a realidade presente na vida da igreja, né? Então, Apocalipse aí, o texto que nós lemos, o texto central para justificar a visão de que a igreja passa pela tribulação, e a visão de João da grande multidão que ninguém podia enumerar é a resposta direta à pergunta do capítulo 6, como nós podemos fazer conexão. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode sobreviver? Capítulo 7, a igreja. A igreja pode sobreviver, não por causa dela, mas por causa do Cordeiro, porque está ali coberta pelo sangue do Cordeiro, ou seja, quem é que pode suster-se? A igreja do Senhor, aqueles que estão em Cristo verdadeiramente, é a resposta da pergunta final do capítulo de número 6. E aí a multidão, descrita como sendo de todas as nações, tribos, povos e línguas, é uma descrição clássica da igreja universal, né? A igreja, né, em todo lugar. Eles não são um grupo à parte, mas o povo de Deus que foi redimido pelo Cordeiro. E aí ele coloca, né, que eu acho que fica mais claro ainda, né, de onde que eles vêm. Eles vêm da grande tribulação. Então isso já dá a resposta, né, de onde é que está vindo a igreja ali. O ancião afirma que esta multidão é composta por aqueles que vêm da grande tribulação. E aí a palavra a tribulação é a mesma usada no Novo Testamento, como já coloquei aqui alguns exemplos, para descrever a perseguição, sofrimento da igreja. A grande tribulação não é a ira de Deus, que é o ponto que talvez deixa mais difícil, né? Mas será que vai passar dificuldades? Não vai. A ideia de ira de Deus, né? A igreja não vai sofrer a ira de Deus nesse sentido final, né? Então ela passará pela tribulação. Isso é uma questão de sofrimento, né? Vai suportar, que é aquilo que nós inclusive já vivemos em alguma medida, né? A diferença é que isso vai se agravar quando estiver na reta final, né? Mas a igreja permanece sofrendo ainda, mas sendo selada, que é o que ele colocou antes. Então esse selo vai ser o selo que vai preservar a igreja em meio à tribulação, de maneira que Deus não nos salva da tribulação, mas Deus nos salva em meio à tribulação, ou seja, a igreja está sendo salva mesmo nesse contexto de sofrimento. Então o fato de que a multidão vem, né, da tribulação significa que eles atravessaram e foram vitoriosos. E aí a proteção é do juízo de Deus e não do sofrimento. Creio que eu acabei de explicar isso, né? A passagem distingue claramente entre a proteção da ira de Deus, colocando os selados, né? E a experiência da tribulação, que é a grande multidão logo na sequência. A igreja é selada e protegida da ira divina, mas não é isenta do sofrimento. A promessa não é de uma vida sem tribulação, mas de uma vitória na tribulação ou em meio à tribulação. O povo de Deus passa pelo sofrimento, mas não é atingido pelo juízo de Deus. Então, tendo isso em mente, eu creio que facilita um pouco mais a nossa interpretação. E aí a base da redenção. A multidão lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, né? Aí a declaração central do capítulo, a justificação e a santificação não vem de obras, mas do poder purificador e expiatório do sangue do Cordeiro, né? A justificação do crente é a obra da cruz, ou seja, aqui fica claro que qual é o meio para que você chegue até o final, qual é o meio para que nós possamos permanecer, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, se nós lavamos as nossas vestiduras e alvejamos no sangue do Cordeiro, colocando que ele é o único caminho, é o único meio de acesso, é a única forma, a única possibilidade de salvação, descartando qualquer tipo, né, de que em meio ao sofrimento ou por causa do sofrimento, a única forma é ser lavado, né, pelo sangue do Cordeiro. E aí o privilégio dos redimidos, já caminhando aqui para a nossa parte final, desfrutarão, lembrando que eu já estou seguindo na frente do texto, irmãos, os redimidos desfrutarão de uma série de bênçãos eternas. E aí a presença de Deus, que ele coloca lá, né? Ele os serve de dia, de noite, em seu santuário. E Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo, colocando aí novamente, né, a comunhão sendo restaurada novamente, né? Lembrando que
perde-se a comunhão já no contexto do Éden, né? Quando lá na viração do dia, Deus estava lá com eles, né? E o que fazia do Éden um Éden, né? De fato, e o que estabelecia a harmonia do Éden era justamente quando Deus ia lá, na viração do dia, para estabelecer e deixar claro ali a paz, a harmonia, para que as coisas se mantessem em perfeita, na sua perfeita vontade. Quando isso se quebra, aí a gente já vê na sequência, eles são expulsos de lá. Logo na sequência nós vemos Adão e Eva, digamos assim, brigando entre si, né, e colocando a culpa cada um, né, em alguma coisa e nunca mais reconhecendo a sua própria culpa. Na sequência nós temos dois irmãos um matando o outro, né? Então, assim, depois que rompe-se o relacionamento com Deus, nós vemos que a busca constante novamente é para restabelecer essa perfeita comunhão. E aí nós temos apontamentos disso. O próprio tabernáculo vai fazer um apontamento disso. Logo na sequência, quando você sai de Gênesis ali, tem Enoque, e aí você coloca lá que Enoque andou com Deus e já não era, e ele foi levado para Deus. E aí qual que é o sentido ali? É justamente isso. Existe uma possibilidade onde o homem vai andar novamente com Deus. E aí existem apontamentos que colocam isso. Deus preservando o povo, Deus colocando o remanescente, né? Porque nem todo que era de Israel era israelita, mas o seu povo ali sendo sustentado, sendo mantido, e a sua comunhão, em alguma maneira, sendo representada por algum tipo de simbolismo, né? Seja o tabernáculo, seja uma arca, seja o arco-íris depois, ou seja, aquilo começa a fazer apontamentos para aquilo que nós novamente vamos restabelecer, mas de maneira muito melhor, né? Porque essa restauração plena nunca mais poderá ser perdida. E aí o fim do sofrimento. Jamais terão fome, jamais terão sede, não os molestará o sol algum. As misérias do mundo, né, dos juízos dos selos, que nós vimos no capítulo 6, não mais o afetarão. Ou seja, não vai ter angústia, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Abrir aqui mais o leque, não vai ter doença, não vai ter dificuldade, seja ela motora, não vai ter problema físico, não vai ter problema financeiro, não vai ter dificuldade na família, não vai ter problema que você lida com dinheiro hoje em dia, com trabalho hoje em dia. Nada disso vai atrapalhar mais. O fim da plenitude dos tempos vai estabelecer na eternidade aquilo que nós seremos em Cristo, por causa de Cristo, por estarmos lavados na veste do Cordeiro. O Cordeiro como pastor, né? E muitos falam que Apocalipse 7 é quase que parafraseando o Salmo 23, né? Porque é um refrigério, mesmo em meio às dificuldades. Se pegarmos o Salmo 23 e trouxermos aqui, é quase que um paralelo disso, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui o Cordeiro como pastor. E a ideia ali, né, que ele coloca, refrigera a minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu passe pela tribulação, ainda que eu passe por esse meio, não vou temer, porque o Senhor está comigo, porque eu estou selado, porque o Senhor está aqui. Então, é quase que parafraseando aqui o Salmo 23, o capítulo 7 num todo. E aí o consolo final, Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, significando o fim completo de toda a dor e sofrimento. E aqui é aquela garantia final, irmãos. É olhar para a eternidade desde o hoje. É olhar para os sofrimentos presentes, para as dificuldades presentes, não como um fim, mas como um meio pelo qual nós estamos passando. Mas o que é mais importante? O sofrimento, a dificuldade? Não. O mais importante é o selo que eu tenho da parte de Deus. Selado por Ele, não por causa de mim, não por aquilo que eu venha fazer, mas por aquilo que Cristo já fez, me libertando do império das trevas, me levando para o reino do Filho do seu amor. Agora, entendendo que a caminhada vai desaguar numa eternidade onde aquele choro de hoje, aquela dificuldade de hoje, aqueles problemas que muitas vezes voltam, isso não mais vai acontecer. Não haverá a possibilidade disso acontecer novamente. Ou seja, podemos olhar para a eternidade e descansar no hoje. Podemos olhar para a eternidade e saber que mesmo em meio a tribulações, as dificuldades, nós temos uma esperança eterna. Não é passageiro, não é terreno, é algo garantido e o selo traz esse sentido de garantia. Então, concluindo, irmãos, capítulo 7 é um dos capítulos mais consoladores do livro. Ele nos lembra que por mais terríveis que sejam os juízos de Deus na história, o seu povo está seguro. 144 mil, né? E a grande multidão representam um só povo de Deus. E
protegido da ira divina e destinado a uma glória inigualável. A mensagem central é que a salvação e a vitória não vêm das nossas obras, mas do poder purificador e expiatório do sangue do Cordeiro. Então, irmãos, essa é a mensagem final, né, do capítulo 7. Semana que vem, se Deus quiser, abriremos aí no capítulo 8 e é esse refrigério mesmo, né? Como falei, quase parafraseando Salmo 23 aqui, colocando que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a problemas que nós venhamos a enfrentar, sejam eles externos, sejam eles internos, sejam lutas das quais nós temos mais dificuldades, das quais nós temos menos, mas em meio a tudo isso, nós temos uma esperança que é eterna. Nós temos uma esperança que não diz respeito tão somente ao aqui e agora, mas que alcança um refrigério, um descanso, porque nós estamos selados e estamos ali lavados no sangue do Cordeiro. E é isso que nos dá essa garantia final e é isso que nos faz perseverar, mesmo em meio às dificuldades e às tribulações das quais nós enfrentamos às vezes diariamente. Então que Deus assim nos ajude, que Deus nos abençoe com a mensagem de hoje de Apocalipse número 7.